Olá a todos, eu gostaria de convidá-los para a gente conversar sobre a obra do Senhor dos Anéis, O Hobbit, de John Ronald Reuel Tolkien. Neste curso que estamos apresentando aqui pela Outra Via, que abordaremos muitos pontos interessantes para a compreensão do que é a cosmovisão de Tolkien. O tema do curso é este, a cosmovisão de Tolkien, e a gente vai apresentar uma série de elementos interessantes, de critérios e de princípios para compreender o que é esse autor, o que é a obra e o que é o homem, não é? Na tentativa de conseguir sintetizar essas duas realidades. Meu nome é Diego Clautal, eu sou formado em História, fiz a minha pós-graduação em Ciência da Religião, estudando sempre o Tolkien. E eu gostaria muito de dividir com vocês um pouco as minhas conclusões, as minhas pesquisas, os meus achados nessa área de pesquisa. E nesse primeiro momento eu queria apenas fazer um exemplo do tipo de discussão que encontraremos no curso. A gente só consegue entender, por exemplo, O Senhor dos Anéis, se a gente entende a vida de Tolkien a partir das suas linhas de trabalho. Podemos entender como é que ele, já no século XX, em 1916 e 17, durante a Primeira Guerra Mundial, começa uma produção de poemas épicos, que emulavam, eram inspirados na tragédia clássica greco-romana, na tragédia, na poesia medieval escandinava, com os Eddas, com Beowulf, com o ciclo arturiano, Sir Gawain and the Green Knight, e ele então produzia esses poemas inspirados nessas obras medievais que ele estudava, como estudante de literatura clássica e depois como estudante do anglo-saxão da literatura inglesa. Só para dar um exemplo, essa primeira linha, ele vai produzir já em 16 e 17 The Fall of Gondolin, o primeiro poema que vai ser o início desse legendário tolkieniano. E isso vai ser muito importante no decorrer da vida dele inteira, que vai de 1892 até 1973. Em 16 e 17 ele escreve esse primeiro poema ainda na Primeira Guerra Mundial, muito impactado pela experiência como oficial na Primeira Guerra Mundial, na Batalha do Somme, na França. Então ele já tem essa visão e todo aquele arcabouço de estudo que ele tinha como estudante de letras na Inglaterra, no início do século XX, quer dizer, recebeu toda uma carga ainda de uma herança romântica dessa apropriação desses textos, do nacionalismo, dessa visão da realização do homem pela sua herança cultural expressa politicamente no Estado. Então isso era muito relevante como organização ideológica, inclusive, e ele já começa a sentir isso na pele na Primeira Guerra Mundial e produz então uma obra ficcional que trata esses temas, do herói, do enfrentamento na batalha, na guerra. Isso vai seguir durante a vida dele inteira. Um segundo ponto que a gente pode buscar de uma linha de trabalho do Tolkien são os contos infantis, ou the fairy stories, as histórias de fada, como a gente pode traduzir, que ele contava para os filhos. Ele também tinha esse apetite pelo trivial, pelo cotidiano, pelo comum, pelo engraçado, pelo banal, e que ao mesmo tempo tinha uma característica edificante de trazer um reconhecimento da simplicidade, um reconhecimento da fragilidade, e que ele teve 4 filhos, ele sempre teve essa vontade de contar para as crianças isso. E depois ele escreve esses contos em prosa mesmo, e publica isso na linha de trabalho dele. Então, por exemplo, a gente tem o Roverandom, de 1925, em que ele escreve para os filhos, que foi derivado de um cachorrinho de chumbo que o filho dele perdeu quando tinha 4 anos na praia. E o filho falou: pai, eu perdi meu cachorrinho. Ele falou: não, seu cachorrinho foi levado para o fundo do oceano. E foi transformado num cachorro de verdade e teve grandes aventuras na lua, no céu. E aí ele escreve isso. O mestre Gil de Rã, que ele também escreve nos anos 30, que fala também de um herói medieval, cômico, atrapalhado, que se torna um herói por acidente, um herói por acaso, enfrentando dragões, com espadas mágicas, que ele conta para os filhos. E a grande expressão desse trabalho, que ele já começa um primeiro esboço, é o próprio Hobbit, que tem um tom mais infantil, um tom mais cômico, mas que já começa a tomar ares épicos, no final.
Uma terceira linha de trabalho, para a gente entender, é a linha da filologia, com o trabalho de tradução de poemas antigos, medievais, como Sir Gawain and the Green Knight, do ciclo arturiano do século XIV, que ele publica em 1925. E ele começa a entender a linguagem, o entendimento do Middle English. Também temos o Beowulf, que ele faz uma conferência em 1936, relatando uma série de encontros e resultados que ele teve na tradução do poema, aí sim do anglo-saxão, mostrando toda uma interpretação da linguagem, uma interpretação de como essa linguagem, como esse poema pode se referir a algo além de uma boa história, sendo uma boa história. E por fim, uma conferência que ele faz também tudo em Oxford, né, em 1939, falando sobre as histórias de fada propriamente ditas. E o que elas são, como elas se constituem, qual é a função delas, como é que elas se desenvolvem no tempo. Então esses 3 pontos, essas 3 abordagens, a produção de poemas épicos, as histórias de fada mais comuns, prosaicas, e uma produção científica sobre poemas antigos e medievais, faz com que ele sintetize tudo isso na grande obra que é O Senhor dos Anéis, que vai ser escrita entre 36 e 49, 37 e 49, e que ele vai juntar tanto essa paixão pela poesia épica, pela dimensão da grandeza humana diante do caos, diante do mal, ao mesmo tempo o cotidiano, a simplicidade e da fragilidade humana, com as histórias de fada, e ao mesmo tempo uma precisão científica, um rigor científico daquilo que foi produzido por pessoas do passado. Isso tudo está lá, nessa obra, O Senhor dos Anéis. E entender cada uma dessas linhas é o convite que eu faço. Nós vamos nos deter em cada uma delas, estudar um pouco as obras, compreender a vida dele, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre o que é essa realidade. Um exemplo importante, para deixar um convite para a gente discutir, é um pequeno detalhe no prefácio do Senhor dos Anéis, na tradução em português aqui no Brasil, que na verdade é a 2ª edição na Inglaterra, de 1966, em que ele diz que ele não gosta de alegorias e que ele prefere aplicabilidade. Ora, essa simples frase, ela pode ter um impacto enorme se a gente for começar a discutir essas influências que o Tolkien tinha. O Tolkien estudava letras clássicas, ele conhecia bem o grego, conhecia as línguas germânicas, entendia o que significava o espírito medieval que sintetizava a filosofia greco-romana com a mentalidade bíblica. Ele conseguia entender o que era isso. E a alegoria, dentro dessa história, tem um fator fundamental para entender essa cosmovisão que é o nosso objetivo. A alegoria, ela é um método de interpretação de mitos que surge na Grécia, justamente com os pré-socráticos, para entender o que é isso, né? Quando os deuses não são mais suficientes para entender a natureza. Isso vai ser discutido na análise de mitologia. Isso vai ser aplicado na escritura sagrada, no século I, por Fílon, o judeu. Uma escola inteira da tradição cristã vai se montar em cima disso, que é a escola de Alexandria, com São Clemente, com Orígenes, e que eles vão discutir a teologia dos sentidos da Bíblia. Como é que eu posso ler a Escritura Sagrada e ter vários sentidos? O literal, o alegórico, o moral, o anagógico. Isso vai ter uma história na Idade Média. Isso, durante a Idade Média, vai ser absorvida pela literatura do mundo, a literatura mundana, a literatura cortesã das cortes. E, inclusive, Dante Alighieri será também um grande representante dessa maneira de produzir e de interpretar literatura, não só texto sagrado. E por que Tolkien não gostava da alegoria? Porque existem uma série de problemas envolvidos na questão alegórica. Depende do que você quer com a alegoria, a intenção, o propósito, o conhecimento secreto que se tem ali. E Tolkien entendia que existia um problema muito grave na apropriação desse método alegórico de interpretação. Qual é o conhecimento oculto que deve reger o texto sagrado ou o texto mundano? Essa questão da alegoria era uma questão central, porque Tolkien, como católico que era, entendia que isso dava muito problema, né, quando a gente fosse trabalhar com a verdade. O que é verdade? Então ele tinha uma preocupação muito grande com isso. Por isso que ele dizia, não gosto de alegoria, gosto de aplicabilidade. E essa palavra aplicabilidade, em outro momento, ele vai falar que é significação.
E a significação nada mais é do que a relação entre a palavra e a coisa. E essa discussão entre palavra e coisa entra diretamente na ideia dos nomes. Como é que nós nomeamos, né, a realidade? Como é que nós nomeamos as coisas do mundo? E isso tem a ver com a analogia. E a discussão da analogia é o elemento central na filosofia grega, elemento central na filosofia cristã. E o que o Tolkien chama de aplicabilidade não é a posse de um conhecimento secreto, que vai ser o critério de interpretação do texto sagrado ou mundano, como a alegoria se torna durante as eras, mas vai ser a compreensão de que aquele texto sagrado pode dizer algo para mim de maneira universal, de maneira permanente, de maneira verdadeira. E que eu, como leitor, devo me aproximar disso para compreender plenamente o sentido, o significado de um texto, seja sagrado, seja mundano. Só por isso dá para entender bastante coisa. E é a partir daí que nós vamos começar a aprofundar as obras de Tolkien para entender de fato o que ele achava tanto da poesia épica, das histórias de fada e também da produção filológica.